Você sabia que o primeiro crossover entre a Marvel e a DC foi um crossover de Halloween e foi segredo? Bora viajar no tempo. Essa história envolve um dos mais queridos e admirados fãs de quadrinhos, um agitador cultural que até não está errado se a gente disser que ele é praticamente o responsável por hoje existir cosplay. O nome desse cara era Tom Fagan. O Tom Fagan ele era um morador de Rutland, uma cidade que fica em Vermont, e ele fazia parte do fandom. A gente está falando aqui do final dos anos 50 para a virada dos anos 60. É a partir desse fandom, quando os leitores que eram crianças e começaram a ler quadrinho na Era de Ouro e começam a ficar maiorzinhos para a Era de Prata, esses leitores, muitos deles, vão se tornar profissionais dos quadrinhos, grandes profissionais dos quadrinhos. Vão se tornar roteiristas, desenhistas, editores, e alguns desses fãs, como o Tom Fagan, vão se tornar agitadores culturais. Em 1959, a cidade dele, a cidade de Rutland, fez a sua primeira parada de Halloween. Foi muito legal, todo mundo curtiu. Só que quando terminou a parada, o Tom chegou lá na prefeitura e falou: gente, olha só, a gente tem que ter um tema para isso. Porque é Halloween, são criaturas da noite. O Batman tem que abrir a parada. E ele botou pilha, a prefeitura aceitou. E a partir então de 1960, a parada de Halloween de Rutland se tornou uma parada cheia de fantasiados das histórias em quadrinho, com o Batman, sempre o Batman, abrindo o desfile de Halloween, que até hoje existe e provavelmente é o desfile de Halloween mais conhecido, mais famoso dos Estados Unidos. Vai passando o tempo, essa noite acaba se tornando uma noite que é um ponto de encontro entre esses fãs já profissionais dos quadrinhos. Então diversos nomes, grandes criadores dos quadrinhos, começam a ir para a cidade para curtir a noite de Halloween e vira um ponto de encontro entre essa galera. E aí o que acontece? Em 1970, tá? Com a capa de dezembro de 1970, e aí um parênteses aqui, depois eu vou fazer um vídeo sobre distribuição, o rolo que é a distribuição, mas a data da capa nunca é a data que a revista foi para o ponto de venda. A revista sempre ia antes para o ponto de venda. Então eu estou falando, claro, no mês de outubro, que é o mês de Halloween. Mas com data de dezembro, na Vingadores, na Avengers número 83, o Roy Thomas, amigo do Tom, que veio do fandom e virou até editor-chefe da Marvel, o herdeiro legítimo do Stan Lee, o Roy Thomas escreve um roteiro dos Vingadores, que os Vingadores vivem uma aventura ali na cidade. Que tem um grupo de vilões, os Masters of Evil, eles vão enfrentar os Vingadores durante a parada, com participação do Tom e participação até do Roy Thomas e da esposa dele fazendo uma pontinha na história. Essa é a primeira história de Halloween que cita a cidade. No ano seguinte, em 1971, a dupla, também vinda do fandom, também amigo dessa galera toda, a dupla Dennis O'Neil e Neal Adams estavam fazendo o que muitos consideram a melhor fase do Batman, aquela fase do que o Batman volta a ser o Cavaleiro das Trevas, tal. O Neal Adams, aliás, está no auge do seu desenho, essa edição que eu vou falar é belíssima, tá? Na Batman 237, com capa de dezembro de 71, mas também lançada lá em outubro, acontece mais uma aventura na noite de Halloween da cidade. É um caso do Batman e do Robin que envolve um sobrevivente do Holocausto e um refugiado nazista, não, um fugitivo nazista, quer dizer, um fugitivo nazista. E a história é maravilhosa, tem uma página dupla que o Neal Adams faz, que aparece, ele bota várias participações especiais, ali aparece o Dick Giordano, aparece o Roy Thomas, aparece o Steve Engler, o Jerry Conway, eles vêm caminhando durante a parada, assim, é uma página dupla linda, e eles todos com a roupinha fashion dos anos 70, calça justa, bota, coletezinho, tem um que tá com aqueles coisas de safari, assim, sabe, é muito legal, assim. E aí essa história do Batman também se passa lá, também com participação especial do anfitrião da noite, do amigão deles aí, o Tom Fagan. Termina tudo, o clímax da história vai acontecer lá na casa, na festa de Halloween, que era uma festa de verdade que reunia todos os grandes criadores dos quadrinhos. Só que aí a coisa fica ainda mais maluca. Eis que os três malandros, Steve Englehart, Len Wein e Jerry Conway, resolvem então fazer esse crossover secreto entre a Marvel e a DC. Como é que funciona essa história? É muito boa. O Steve Engler, na revista Amazing Adventures número 16, que tem capa de janeiro de 73, mas ela saiu lá em outubro de 72, ele faz uma história onde o Fanático, aquele inimigo dos X-Men, o Fanático invade a cidade durante o Halloween, durante a parada de Halloween, e ele, no meio da confusão lá, ele tenta inclusive roubar o carro do Steve Engler, porque aparecem, de figurantes ali na história, aparece o Len Wein,
aparece o Steve Engler, aparece a esposa do Len Way, a Glynis, e aparece o Jerry Cohen, né? Os malandros que estão criando esse crossover escondido, eles aparecem na história. E aí o Fanático tenta roubar o carro do Steve Engler, só que aparece o Fera dos X-Men, que já tá com seu visual novo, por causa, tava tendo ali uma volta do terror, então o Fera, ele fica com aquele visual que você conhece hoje, né, que ele parece um lobisomem, que era justamente para surfar na onda do terror da época, dos anos 70, então o Fera vai lá e briga com o Fanático e consegue impedir que ele roube o carro do Steve Engler. Essa é a primeira parte do crossover escondido. A segunda parte do crossover acontece na Liga da Justiça 103, que sai em dezembro, com capa de dezembro de 72, mas também foi lançado lá em outubro. Né? E aí esse roteiro agora é do Len Way. E o que acontece então? Eles continuam, para quem está lendo o crossover sabe, né? Eles continuam lá, esses amigos na cidade, estão curtindo o Halloween, estão curtindo a parada, só que aparece aquele vilão da Liga da Justiça, o Félix Fausto, que é um mago, né, um bruxo malvado. E aí o Félix Fausto, ele faz um feitiço lá na cidade que todo mundo que está fantasiado vira a sua fantasia. Então quem estava fantasiado de lobisomem vira lobisomem, quem estava fantasiado de vampiro vira vampiro. E a esposa do Len Way, a Glynis, ela estava fantasiada de supermoça, então ela vira supermoça e sai voando pela cidade. E os amigos, né, o Jerry Cohen, o Steve Engler e o Len Way saem correndo atrás da amiga para tentar salvar ela, enquanto a Liga da Justiça vai brigando durante a história com o Félix Fausto. E o Félix Fausto, no final da história, ele consegue finalmente, então, roubar o carro do Steve Engler e foge com o carro do Steve Engler. Então, a primeira foi numa revista da Marvel, a segunda agora numa revista da DC, que foi a da Liga da Justiça, e agora finaliza numa revista da Marvel, que é a Poderoso Thor, número 207, com capa de janeiro de 73, mas também lançado lá em outubro do ano anterior. É um roteiro do Conway, então nessa história aparece o Loki na cidade, o Loki invade, quer começar a, né, incomodar toda a parada, todo o desfile e tal, e aí então o Thor e os amiguinhos dele de Asgard conseguem enfrentar o Loki, conseguem derrotar o Loki, e no meio, no final da história, que o Loki tá meio cego lá por causa da briga, ele vê passando o carro do Steve Engler, dirigido pelo Félix, que tinha sido roubado lá na revista da Liga da Justiça. O Loki tenta entrar no carro, não consegue, cai do precipício lá, tal, não sei o quê. E aí termina, então, esse que foi o primeiro crossover Marvel DC, mas foi um crossover feito por amigos para comemorarem essa festa de Halloween que tinha virado um ponto de encontro entre os criadores de quadrinho. E foi assim, foi muito legal, porque ficou, né, virou no boca a boca e tal, mas oficialmente as direções da Marvel e DC não faziam a mínima ideia que isso estava acontecendo. E ficou então o primeiro crossover entre as duas editoras, assim. O Tom Fegan, ele talvez seja o fã de quadrinho que mais aparece em quadrinhos, porque além dessas participações nesse crossover dele, e também naquela primeira do Batman, né, que eu falei, do Dennis O'Neil e do Neil Adams, o Steve Engler gosta tanto dessa brincadeira de ficar fazendo, né, de ficar visitando a cidade, que o Steve Engler depois ele fica durante anos, tanto faz qual é o personagem que ele estava escrevendo no momento, sempre quando chegava no período de outubro, no período de Halloween, ele fazia histórias dos seus personagens passando na cidade e volta e meia dava um jeito de colocar o amigo Tom Fegan lá. Então foi graças a esse fã de quadrinhos, né, o Tom Fegan, que infelizmente faleceu em 2008, que nós temos o primeiro crossover Marvel DC. Um crossover escondido, mas é um crossover feito com muito amor de fã para fã. Esse foi o nosso primeiro vídeo brincando com a história dos quadrinhos. Se você quiser saber mais sobre a história dos quadrinhos, se você quiser saber as entrevistas que contam essa história, tem várias entrevistas com as pessoas que participaram desse momento, tá tudo aqui no nosso, né, tijolo História dos Quadrinhos Estados Unidos, inclusive com as fontes, né? Então, beijo e até a próxima. Tchau. Não te fala se se inscreverem no canal, dá like. E se você gostou, não esquece, né? Aquele esquema de sempre. Se inscreve aqui no canal da Script, dá like, divulga, faz tudo que tem que fazer, que a gente vai continuar sempre trazendo conteúdo para você. É isso.